no Google Meet, então, será que é isso? Apresentar uma janela? Mas aí não aparece. Carol, se tu quiseres, eu apresento para ti, se tu quiseres compartilhar comigo. E agora? Será? A apresentação está no PowerPoint ou está na página? Está em PDF, está em PDF. Queres compartilhar comigo? Vou tentar aqui, peraí. Tá. Mas só aparece a tela, não aparece o... eu não consigo compartilhar um arquivo, né? Uma tem que ser a guia. tela. Não aparece. Que engraçado. A não ser que tu abra o PDF numa guia do Chrome. Ele consegue, fica até mais fácil. Entendi. Então, eu vou fazer isso, Lu. Eu vou te encaminhar pelo WhatsApp. E... peraí. Já está na área de trabalho, está mais fácil. Está indo aí. Oi, Lu. Se tu conseguir me ajudar nessa. Bom, pessoal, então, enquanto a gente faz as tratativas internéticas e cibernéticas aqui, quando nós fizemos a reunião prévia, né, dos professores de Direito Tributário da universidade, a gente, então, decidiu que a sugestão para o grupo de estudo seria analisar algumas decisões do STF, tá? Eu me dispus, então, a falar sobre esse tema, que deixa eu só abrir paralelamente aqui para mim, que é o tema 906, que é a incidência ou não do IPI na revenda dos produtos importados que já foram sujeitos à incidência do IPI no desembaraço aduaneiro. Lu, está aparecendo o teu WhatsApp agora. Pronto. Então, a intenção é analisar, né, qual foi qual é a situação fática apresentada e qual foi a decisão do STF também analisando as questões analisadas nos votos. Porque, pelo que foi possível verificar desse caso em questão, né, a gente teve uma diferença bem apertada aí de votos, né? A gente teve o ministro Dias Toffoli entendendo, inclusive, que a questão era infraconstitucional, que até é a minha visão é de que a questão ou ela é infraconstitucional ou ela deveria se ater ao artigo 153 da Constituição, e aí, na minha visão, analisar sob a ótica que a gente vai ver que foi analisada pelo princípio da isonomia, etc., não seria adequada, né? Então, acabou tirando esse um voto aí do Dias Toffoli, né? Acabou ficando 6-4, né? Então, se considerar o 7-4, enfim, mas ele havia considerado como infraconstitucional a questão. Lu, pode passar a página. Bom, então aqui, qual é a situação fática que se apresentou, né? A dupla incidência do IPI. O que acontece? Toda vez que o importador, ele importa produto industrializado, ele é equiparado nessa operação, né? Eu já estou aí soprando qual é a minha visão, mas vamos lá. A PGFN já está me olhando aqui o Vinícius já está me olhando aqui torto, né? Mas ele é equiparado, então, a industrial, claro, né? Porque aí sim, isonomicamente, né? Para se tratar isonomicamente as partes, quem importa o produto importado é equiparado à industrial para fins da incidência do IPI, até para que não se viole aí a livre concorrência, né? Então, no desembaraço aduaneiro, aí eu coloquei até no registro da DI, que é o que na prática acontece, né? Quando se faz o registro da DI, já ocorre o débito automático das contribuições e dos impostos incidentes nessa operação, então vai incidir na importação, vamos colocar assim, né, como geral, importação, para não ficar discutindo se é no desembaraço ou no registro da DI, e posteriormente, quando esse importador, ele revende esse produto industrializado importado, havia
então, essa nova tributação. Foi essa questão que foi levada ao STF. Mas, claro, como nós sabemos, né, antes de ser levada ao STF, ela passou por todos os juízos de primeiro grau e também tribunais regionais federais. Pode passar, Lu, por favor. Então, essa é a problemática, na minha visão, né? Ocorre industrialização na simples revenda de mercadoria importada. Então, nesse ponto, eu concordo com o ministro Dias Toffoli, né, no sentido de que essa é a problemática, né? Se essa revenda, ela é ou não industrialização. Pode passar, Lu, por favor. Então, para que a gente possa analisar essa questão, né, haveria que se analisar o artigo 46 do Código Tributário Nacional, que trata, então, da materialidade do IPI, e no parágrafo único, para mim, que é o mais importante, né, é que o que se considera como industrialização, né? Então, o parágrafo único, ele diz que, para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou aperfeiçoe para consumo, tá? Então, o objetivo era, né, na minha visão, avaliar se essa revenda do produto importado constitui modificação de natureza, de finalidade ou aperfeiçoamento para consumo. Pode passá-lo. E aí, o que a gente tinha, né? A gente tinha, até para, vamos colocar assim, uma certa segurança dos contribuintes, a gente tinha um embargo de divergência já julgado no STJ, tá? Em 2014, no qual se entendeu que não haveria essa segunda incidência, tá? Então, vou passar lá para o penúltimo parágrafo da ementa. Consequentemente, os incisos 1 e 2 do caput são excludentes, salvo se entre o desembaraço aduaneiro e a saída do estabelecimento do importador, o produto tiver sido objeto de uma das formas de industrialização, que foram aquelas que a gente viu, né? Aperfeiçoamento para consumo, enfim, ou sofrido alguma modificação, algum beneficiamento. Então, a gente tinha esses embargos de divergência, inclusive, aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem até um caso bem interessante, que é o caso do Sinditrade, né, que é um mandado de segurança já transitado em julgado, com decisão a favor dos contribuintes, que transitou em julgado antes dessa decisão do STF, e até um dos precedentes aí que será fortemente atingido, né, vamos dizer assim, pelo tema, acho que é o 808, né, que fala sobre a coisa julgada, considerada inconstitucional posteriormente, né. E aí, o nosso TRF4, inclusive, tinha entendimento, seguindo, né, esses embargos de divergência do STJ, então, aí nessa ementa a gente pode ver, né, tributário, agravo de instrumento, antecipação, IPI, revenda de produtos importados, bis in idem, incidência na saída do produto importado, inadmissibilidade, né. Então, considera agravante a antecipação, inexigibilidade do IPI sobre a revenda de mercadorias importadas nos moldes dos precedentes supramencionados, né. Então, o nosso TRF tinha também precedentes que seguiam, aí em 2015, né, os embargos de divergência que haviam sido julgados no STJ. Só que em 2015, aí o outro slide, né? Em 2015, houve a fixação do tema 912, né, pelo STJ, mudando então totalmente seu posicionamento e firmando o seu entendimento no sentido de que os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador, na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil. Então, entendendo que um produto industrializado revendido, um produto importado revendido, ele deve sofrer incidência do IPI, mesmo que não sofra industrialização. Pode passar... eu acho que aqui eu troquei...
Eu acho que aqui eu troquei. Pode passar o próximo, então. Isso. Em 2020, então, a gente teve o voto, né, do ministro Marco Aurélio, que era o relator, tá? Entendendo que não incide o imposto sobre produtos industrializados na comercialização considerado produto importado, que não é antecedida de atividade industrial. Então, o que o ministro Marco Aurélio, no seu voto, fixou como seu entendimento, né? Justamente no fato da análise do artigo 153 da Constituição, né, do que é o conceito de produto industrializado na materialidade do imposto e conferindo, né, interpretação conforme ao artigo 46 do CTN, interpretação conforme ao artigo 153 da Constituição, estabelecendo, então, que se esse produto importado, ele simplesmente é revendido, né, isso acontece em muitas empresas que fazem a sua industrialização no exterior, recebem e depois apenas revendem, né, então ele entendeu que não haveria incidência nessa segunda etapa, que era na simples revenda. Pode passar, Lu? Então, eu botei aqui um pedacinho do voto dele, a necessidade de impor-se limite ao vocábulo operação, a partir de interpretação à luz da Constituição Federal, sob o risco de transmudar a natureza do IPI e invadir a competência dos estados. Então, ele entendeu que a interpretação que a União busca conferir ao termo operações como passível de levar a tributação de qualquer negócio comercial a envolver produto industrializado, consubstancia verdadeiro desvirtuamento do figurino constitucional. Tá? Então, esse foi o entendimento do ministro Marco Aurélio. Tem mais um trechinho de voto dele, Lúcio, se puderes passar. Então, uma vez internalizado, nacionalizado, e não existe razão constitucional para nova incidência, se não realizado pelo importador, já então com o produto no estabelecimento, após satisfazer o imposto no despacho aduaneiro, qualquer um dos processos de industrialização previstos no parágrafo único do artigo 46. Né? Então, na visão dele, não haveria essa nova incidência na revenda. Mas quem fixou a tese vencedora, né, a tese vencedora ficou no sentido de que é constitucional a incidência do imposto sobre produtos industrializados no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Então, ficou a votação 7-4, mas inicialmente o ministro Dias Toffoli, né, ele havia firmado o seu entendimento no sentido de que a discussão era infraconstitucional. Tem um trechinho aí tem dois trechinhos aí do voto, então. Primeiro ora, o importador que somente recolhe o IPI por ocasião de desembaraço aduaneiro não está na mesma situação do industrial brasileiro. A base de cálculo do IPI cobrado neste último alcança, além dos custos de produção, todos os impostos aí incidentes e o lucro da indústria. Assim, se o importador agrega valor ao produto, cobrando valor superior na revenda do bem no mercado nacional do que aquele montante pago na importação, deve pagar o tributo sobre este acréscimo, tal qual ocorreria com qualquer outro industrial ou equiparado. Então, na minha visão, trata-se de um argumento mais econômico, né, do que propriamente de igualdade, né, porque os dois estão em situações diferentes. Um industrializou no país, o outro industrializou fora do país. Vamos passar. Então, se não houvesse a incidência do IPI na segunda etapa, os produtos importados teriam uma vantagem de preço na competitividade com o produto nacional. Por isso, a legislação brasileira buscou estender tratamento equânime ao produto industrializado importado e ao similar nacional, resguardado assim o princípio da igualdade, da livre concorrência e da isonomia tributária. Não se pode olvidar ainda que o IPI tem função eminentemente extrafiscal e visa, dentre outros objetivos, ser um instrumento indutor da atividade econômica e industrial do país. Em assim sendo, não caberia estender tratamento mais favorecido ao produto industrializado no exterior, tornando a carga tributária incidente sobre o bem importado inferior àquela que grava o bem nacional. Então, basicamente era isso, né? Eu trouxe assim os principais pontos, então, desde já, para fomentar o debate, eu já deixo bem clara a minha visão, eu discordo, até eu esqueci, eu li o acórdão inteiro e esqueci quem foi o relator para o acórdão. Foi Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes?
Então, na minha visão, o ministro Alexandre de Moraes, ele desvirtuou um pouco a discussão, né? Na minha visão, não se trata aí de um tratamento favorecido ao importador, né? Trata-se de um tratamento que observa os estritos ditames da legislação, tanto constitucionalmente quanto o que diz o Código Tributário Nacional, né? Na minha visão, a partir do momento que o Código Tributário Nacional fixa como industrialização o ato de fazer alguma modificação, algum beneficiamento ou aperfeiçoamento para consumo, são esses os limites que devem ser observados, né? Então, na minha visão, houve um certo desvirtuamento para tentar alcançar a tributação dessas operações. Mas deixo aí aos colegas as discussões extras sobre o tema. Obrigada. Obrigado, professora Carolina, muito boa exposição. Carolina, me ocorreu o seguinte, eu acho que esse argumento que falaram há pouco, aí tu repetisse há pouco, de que em havendo um valor agregado na operação, na etapa, né, caberia uma incidência. E eu me lembrei também o seguinte, na verdade, o imposto ele não é sobre industrialização, né? O fato gerador não é a industrialização em si. O fato gerador é a saída de produto industrializado, né? Então, me parece que nessa letra, nessa visão da letra da lei, me parece que o importador, não estou ainda tomando posição, não, né? Mas me parece que o importador poderia, sim, quando revendesse, estar praticando o fato gerador, porque ele está dando uma saída, né, a um produto industrializado. Mas, professor, daí nós teríamos incidência do IPI em toda a cadeia até o consumidor final, o que não se tem, né? Nós temos a incidência do IPI na industrialização só na saída do estabelecimento industrial. No restante da cadeia, e nessa operação daí incidiu o IPI e o ICMS. No restante, tudo que chega até nós é industrializado, né? E nós não somos, né? Então... Mas isso é uma restrição do CTN, né? Ele colocou essas operações, a saída do estabelecimento do industrial com o fato gerador do IPI, e segundo essa tese que vingou no STF, ele poderia ter colocado também a aquisição final pelo consumidor, mesmo numa revenda, mesmo no comércio, no elo final da cadeia, né? Mantendo essa tese do STF, né? Pessoal, o professor Lanete estava explanando, porque não foi mencionado muito a questão da equiparação, né? Simplesmente o Código Tributário Nacional diz que é possível a equiparação, né? Inciso 2 ali do artigo 51, é possível a equiparação. E essa equiparação pode ser até para, como foi mencionado, um voto, não sei de qual deles agora, que seria mesmo para manter, por exemplo, a cadeia no sentido de garantir a não cumulatividade, né? Então, aí equipara para poder dar crédito e tal. E tem outras situações que parece que foi no voto do Marco Aurélio mesmo, que ele aceitaria essa equiparação. Mas aí tem essa equiparação daí feita pela lei, eu acho que é 4.502, né? E depois está no decreto, mas dizendo que fique equiparado no caso, viu, Carolina? Só num caso, não é todos os lugares seriam tributados, todas as situações. No caso do importador. No caso do importador, aí tem a lei dizendo que fique equiparado. Bom, então tem esse problema. Mas aí a minha dúvida, eu lendo aqui, afinal de contas, é inconstitucional essa equiparação? Não foi alegado, não foi dito que é inconstitucional. Se tem essa equiparação, é possível no direito tributário equiparar. Aí tem a análise, que eu achei interessante, que aqui analisando para o debate, né? A questão até do que é ficção no direito tributário, o que é possível ficção, porque no voto do professor Marco Aurélio, ele citou Botalho, né? Botalo ou Botalho, não sei qual é a pronúncia,
ele dá um exemplo ali dizendo que, e também eu acho que é ele que diz que ocorre ali, na verdade, uma ficção, e a ficção seria indevida. E justamente nesse ponto, aí o Alexandre cita o Hugo de Brito Machado, dizendo que ele acha que, no livro dele sobre, enfim, ele considera que é razoável, sim, considerar que, pelo fato de haver a comercialização, né, eu acho que é muito abrangente até a exposição dele, mas fato de haver a comercialização, já há ali algo que está relacionado com o produto industrializado, como disse o Leonetti, porque o fato gerador não é o processo de industrialização. Agora, não pode haver um abuso, é claro, que até o Macoré diz, não pode haver abuso. Mas aí o Alexandre adotou essa linha de que a equiparação é correta, né? E o Bottalo, então, disse que isso está fazendo uma ficção e faz ali a análise. Interessante também, Carolina, a questão do aspecto econômico. O aspecto econômico é uma coisa até que nesses debates que nós vamos ter sobre interpretação do Supremo, né, é bem importante trazer, porque em certo momento alguém que critica o aspecto econômico, foi usado aqui, mas ele vai usar em certos momentos que é para mostrar o seu direito também. Então, me parece, estou falando muito superficialmente, né? Eu acho que é um ponto bem importante a gente sempre retornar essa questão do aspecto econômico que é levantado, que o direito tributário, como é que não vai... Se o fato gerador sempre tem que ser econômico, a contribuição, aliás, a capacidade contributiva tem que estar relacionada com o aspecto econômico. Então, como desconsiderar... Enfim, eu acho que aqui é outra coisa. Mas, enfim, tem essa questão da equiparação, tem essa equiparação. Aí podemos... E a análise do Supremo teria que ser considerada inconstitucional. Se não foi, então está equiparado, e aí precisa ver se é razoável. O ministro Marco Aurélio achou que sim, né? E aí não houve uma contestação nesse ponto. Muito bom, professor Humberto. Quem mais quer se manifestar? Vinícius já falou, quer completar? Sim, professor. Esse tema aí, ele já vem sendo discutido há bastante tempo, né? Acho que já passou por outras teses firmadas aí pelo STJ e pelo STF, inclusive na questão relativa à importação para uso próprio por pessoa física de veículos, né? Isso é uma questão que estava sendo debatida, né? E o foco da questão é saber qual é o fato gerador do IPI, né? E se esse fato gerador é de fato um processo de industrialização ou se é uma operação com produto industrializado. E a depender de como a gente escolher, o que a gente escolher, né, o que ficar decidido, essa questão que o professor Humberto levantou é bastante relevante. Porque se é um processo de industrialização, fato gerador, aí, de fato, a legislação estaria equiparando o industrializador, né, o industrial e o importador. E aí a questão é saber se pode fazer isso ou não. Se o fato gerador for industrialização, parece-me que não. Agora, se o fato gerador for a operação com produto industrializado, aí essa questão da equiparação, de fato, ao meu ver, não se torna muito relevante, porque ambos fazem operações com produtos industrializados, né? Então, é só para terminar aqui meu argumento, compartilhar com vocês aqui o texto da Constituição para a gente lembrar. Aqui. Vocês já estão vendo aí, né? Opa! E é essa? Constituição. Defensoria Pública? Não, Constituição. Constituição. Só que é difícil ler porque é pequenininho, vai ter que ler, né, Vinícius? Vamos aumentar aqui, vamos aumentar. Não, eu consigo ler. Já aumentou. Aí. Também, Humberto. Aqui de novo. Óculos, Humberto. Bota o óculos. Só se botar mais um. Mais um. Binóculo. Falta um pouquinho. Compete à União instituir imposto sobre produtos industrializados, né? Então, o que será que isso quer dizer? Que o fato gerador é a operação de industrialização ou é uma operação com produtos industrializados? Essa é a grande questão. E aí, considerando, né, a interpretação de que a Constituição diz que o fato gerador é uma operação com produtos industrializados, aí a gente tem o CTN,
aqui no artigo 49, né? 46. Quais são os fatos geradores do IPI? É o desembaraço e é a saída do estabelecimento a que se refere o artigo 51. Então, o fato gerador escolhido pelo CTN é o comércio de produtos industrializados. O CTN escolheu tributar só as operações que envolvem as pessoas que industrializam, mantendo-se esse entendimento, por opção. Poderia ter tributado também o elo final da cadeia produtiva, acho que a Carolina falou ali, que seria, né, reservado ao ICMS, porque seria só uma circulação de mercadoria. Mas se o fato gerador do IPI é simplesmente a operação com produto industrializado, até a venda final poderia ter sido tributada. E o CTN tributa só alguns elos da cadeia produtiva, né? E essa é a grande questão. Só uma última observação, que esse tributo incidente sobre importação, né, foi falado, mas é bom ressalvar, que é um tributo nivelador, porque quando a gente importa, os produtos chegam aqui sem tributação no país de origem, né, porque quem exporta tira a tributação. Então, é preciso que haja o IPI importação, isso eu acho que ninguém discute, e para poder fazer um nivelamento com os produtos produzidos aqui dentro. Perfeito. Agora, como funciona aqui dentro? Na operação seguinte, tem uma tributação? Por que não ter uma tributação também na operação seguinte, quando esse produto é importado? Acho que não tem por que fazer um tratamento diferenciado se o produto vem de fora ou de dentro. Mas, enfim, isso mantendo esse entendimento de que o fato gerador é o comércio, né, de produtos industrializados e não o processo de industrialização. Aliás, nesse parágrafo único aqui do artigo 46, ele fala sobre o que se considera produto industrializado, né? E não sobre o que se considera processo de industrialização, justamente porque o fato gerador é o produto, né? Alguma coisa com esse produto, ou a propriedade desse produto, ou a comercialização desse produto. Enfim, deixa eu terminar aqui de compartilhar para vocês poderem falar. Fiquem à vontade. Se me permite, professor Leonetti, complementando sua fala do Vinícius, eu acho que esse é o ponto-chave da discussão desse recurso extraordinário. Aí eu remeto os colegas aí à leitura do próprio voto do Alexandre de Moraes, lá na página 29, ele traz exatamente o ponto que o Vinícius está falando. Página 29, ele aponta que o IPI não incidiria sobre a industrialização em si dos produtos, mas sobre o produto industrializado. Daí ele faz uma remissão a essa lógica do parágrafo único do artigo 46 do CTN e também ao inciso 3 do 46, o Vinícius tirou do ar ali, mas o inciso 3 trata da tributação da arrematação de bens em leilão. E isso demonstra claramente que o foco não é a industrialização em si, mas é a circulação, é o bem industrializado em si que é tributado. E fazendo esse paralelo, ele cita até mesmo uma doutrina do Ricardo Lobo Torres que considera essa incidência sobre o bem em si e não sobre o processo de industrialização. E arrematando, fechando o entendimento, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele traz o tema repetitivo 643, que já o 643 é aquele da tributação dos veículos, né, para uso próprio, que traz essa lógica por trás, que a tributação ela é focada para o bem e não para o processo de industrialização. Eu só queria dar esse arremate aí para a fala do Vinícius, mas esses pontos foram abordados lá pelo ministro Alexandre de Moraes, citando inclusive doutrina renomada, né, a doutrina do professor Ricardo Lobo Torres. Muito bem. Posso fazer um comentário, então, já que parou um pouquinho? Achei interessante o seguinte, comentário, sei lá, mas esse Código Tributário dizia isso, evidentemente, antes da Constituição de 88, é lá de 66, né? Então, é interessante que essa visão do pessoal que elaborou o código, eles tinham uma visão econômica bastante forte, né? Naquela época, que fizeram essa proposta de bastante incidência no Brasil sobre esses impostos indiretos,
E é evidente, como o Felipe mostrou agora, que ali está claro que estão considerando, né, ora, o desembaraço, a arrematação. Eles queriam cobrir essas situações em que criariam umas lacunas, uns furos aí na tributação desse IPI. E essa questão de separar, né, ICMS, IPI e tal, né, tem essa problemática toda que nós temos aqui no Brasil, não tem jeito. E aí então eles tinham essa visão bem, me parece, prática, precisa da praticabilidade até e do controle ali da evitar furos e tal, evitar a desigualdade que daria daí, né? E a Constituição, né, o Felipe, aliás, o Vinícius, que mostrou ali diretamente o que a Constituição diz, produtos industrializados. Só queria comentar, assim, achei interessante, acho que influência do Código Tributário, né? Para não dizer recepção, mas, na verdade, a Assembleia, quer dizer, a Constituinte, bom, vamos organizar isso. O Código Tributário está certo, tá bom. Praticamente adotaram, né, o que já dizia. Verdade. Interessante só comentar. É verdade, isso ocorre muito. Acho que está na vez agora a Luana, né? Luana, por favor. Sem som, Luana. Disse que eu estou ouvindo as considerações de todos e eu mais tenho dúvidas do que certezas com relação a esse aspecto. Mas tem, assim, duas coisas que me chamam a atenção e também consta do voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele cita a obra do Direito Tributário Brasileiro do Aliomar Valeiro, que é com os comentários da professora Misabel, e é onde ela fala justamente que o IPI do desembaraço é justamente o tributo utilizado, ou a incidência utilizada para equiparar ao nacional, digamos assim, né? Ponto. Aí, na sequência, me vem ele constrói toda uma argumentação para dizer o seguinte, bom, mas não é suficiente, porque a base não é a mesma. Então, assim, para fins de prestigiar, enfim, o princípio da isonomia, aquela incidência não é suficiente. Então, é quase como se assim, então a gente precisa pensar numa nova incidência, porque aquela não é suficiente. E aí ele traz a lição, ele até cita o professor Heleno Torres, e eu confesso a vocês que eu li várias vezes já, e eu tenho mais dúvidas sobre esse posicionamento do professor Heleno Torres do que conclusão. Me parece que o argumento, no meu entender, com todas as vênias, né? Eu acho que eu não alcancei a compreensão da conclusão do professor Heleno Torres, porque ele justifica, ele diz que sim, tem que ser equiparado, ele faz uma distinção com relação ao IPI e o imposto de importação e tudo mais, mas quando a gente fala de circulação de produtos industrializados, eu não consigo não ouvir circulação de mercadoria. Eu não consigo. Então, me parece que em diversas operações, ou eu não estou acompanhando, talvez eu não estou olhando de forma adequada para a cadeia, mas em diversas situações a gente teria IPI e ICMS exatamente na mesma hipótese de incidência. E aí eu não teria, então, um avanço de um tributo sobre o outro, sobre a base de incidência do outro. Isso me causa um estranhamento que eu não consigo compreender que sim, aqui seria IPI e não ICMS, ou então seria IPI e ICMS exatamente com base na mesma materialidade. Para mim, daí teria esse entendimento seria chancelar o avanço de uma base sobre a outra. Não sei. Só observação rápida, tanto o Heleno quanto a Misabel são advogados nesses autos, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes utiliza o argumento deles para chancelar a tributação. Alguém não fez o trabalho direito. Essa foi a estratégia, então. Né? Ou alguém não interpretou direito. Muito bem. Quem mais? Jackson já falou? Agora é o Jackson.
Não, professor. Eu só queria complementar o que foi falado, porque o Heleno Torres, ele escreveu um artigo na Conjur sobre esse tema, defendendo a dupla tributação, não uma dupla tributação, né, tanto no desembaraço quanto na saída do estabelecimento importador. Depois ele atuou como advogado, isso é engraçado. Mas, assim, o que eu acho é o seguinte, que ele falou bastante também, nós tivemos na aula de Direito Tributário Internacional, nós estudamos as regras do comércio internacional e os princípios do GATT, da OMC. Um deles é o tratamento equivalente, né? Tem um princípio do tratamento equivalente entre o produto nacional e o estrangeiro. E aqui me parece, assim, claro, eu teria que fazer conta para ver se tem um tratamento equivalente, mas me parece que é um tratamento equivalente. A decisão do Alexandre de Moraes, que julgou constitucional. Porque a gente tem que considerar que aquele IPI que incide na desembaraço aduaneiro, depois, quando ele vai revender, ele vai compensar esse IPI. No final, o importador só vai pagar o IPI sobre o que ele acresceu ali. Aquele IPI, na verdade, é como se não fosse pago, né? Porque ele vai compensar com o que ele vai pagar depois na saída. Tal qual o fabricante nacional, ele vai pagar só sobre o que ele acresceu ali no produto, porque ele vai usar o IPI dos insumos utilizados. Então, acho que nesse sentido, há um tratamento equivalente. Eu não sei se financeiramente é exato, mas é mais ou menos equivalente. Vai usar o crédito dos insumos com toda a polêmica que cerca também a questão do crédito, né, do que dá crédito, do que não dá crédito. Né? Então, eu acho assim, do ponto de vista do comércio internacional, a decisão é acertada. Mas, claro, a gente tem que analisar do ponto de vista da Constituição brasileira também. É verdade. Nos anos 80, eu e o professor Humberto estávamos na Secretaria da Fazenda, Humberto. O que mais dava queixa lá, discussão, era justamente o crédito. O que dá, no nosso caso, o ICMS, né? O que dá crédito e o que não dá crédito? Aí vem aquela questão, tem que se consumir no processo de produção, papapá. Aí, eletricidade, dá crédito, né? Dá, não dá. Despesas administrativas dão crédito. Dá, não dá. Né? É sempre muito, muito problemático. Quem quer falar agora? Leonardo? Só um minutinho, professor. Tiago. Ai, fui para o fim da fila. Tu quer falar, Carolina? Não, agora é o Tiago. Acho que depois do Tiago sou eu. Ah, é? Eu não, na verdade, eu não estou cuidando aqui. Eu estou, professor, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tem uma fila aqui, agora que eu vi. Tiago, por favor, me desculpa. Aliás, o Tiago publicou um artigo belíssimo outro dia, eu publiquei para vocês poderem compartilhar também. Mais um grande tributarista do sul do estado. Fala, Tiago. Bom dia, professor. Obrigado pela referência ao artigo. Bom dia, pessoal. Vou trazer aqui uma outra visão, né? Assim, puxando um pouco do raciocínio ali do Vinícius, que eu achei bem interessante, né? Ele começa ali pela Constituição, que a Constituição ela tem uma expressão extremamente vaga e ambígua, né? Compete à União instituir imposto sobre produtos industrializados. Aí fica a primeira dúvida, né? É sobre os produtos, é sobre a operação de industrialização, né? Isso fica bem aberto pela Constituição. A gente desce um pouco e chega ao CTN, que ele traz as 3 hipóteses de incidência ali do IPI, que no caso seria o desembaraço aduaneiro, né? A saída do produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado a estabelecimento industrial pela legislação e o arrematação ali de produto industrializado também. Aí foi construído, né, pelo que me pareceu aqui, a ideia de que poderia se defender a incidência do IPI sobre a mera saída do produto industrializado. Tudo bem, né? Acho que a interpretação das normas de competência, né, poderia até se dar a entender nesse sentido. Mas sem entrar nessa discussão da norma de competência, eu vou descer um pouco mais ainda. Eu vou na lei do imposto sobre consumo, que é a lei que institui propriamente o IPI, né? Porque eu posso muito bem ter a competência tributária sendo exercida não na sua totalidade. E aí, quando eu vou na lei 4.502, que é a lei que institui propriamente o IPI, no artigo 2º, ela diz, constitui fato gerador do imposto. Quanto aos produtos de procedência estrangeira, o desembaraço aduaneiro. Daí fica o primeiro ponto. Será que o produto estrangeiro ele não teria incidência do IPI apenas no desembaraço aduaneiro por causa dessa previsão? Será que teria sido exercida a competência tributária apenas nessa extensão do desembaraço aduaneiro no que se refere
ao produto estrangeiro. E aí ainda vou descer aqui um pouco no artigo 2º, inciso 2º da Lei do Imposto sobre o Consumo, que fala, quanto aos produtos de produção nacional, ele é da saída do estabelecimento produtor. Então, o produto estrangeiro ele é só do desembaraço, e o nacional ele é só do produtor. Né? Daí fica aqui a questão sem entrar no mérito da discussão se a União teria competência para instituir a incidência do IPI nessas duas ocasiões, tanto na importação como na revenda do produto importado, se essa competência foi de fato exercida. Porque para que a gente tenha incidência do imposto, tem que ter, né, a previsão em lei ordinária. Né? O CTN ele é uma ele é uma norma de competência, né? E é que por si só ela não estabelece a incidência do tributo. E também ia fazer o acréscimo ali, já comentado um pouco pelo Jackson, da questão do GATT, né, do Acordo do Comércio de Tratamento Isonômico. Mas eu traria, né, no meu ponto de vista, um pouco contrário ao que ele comentou, né, que ele disse que, na opinião dele, haveria essa equiparação. Eu já vejo que no caso do produto estrangeiro, ele tem a incidência do IPI na importação. Por quê? Porque ele foi industrializado no exterior. Né? Então, essa industrialização ela veio a ser tributada no momento de ingresso do país. E no posterior, num segundo momento, não haveria incidência. Isso se equipararia ao nacional. O nacional ele tem incidência do IPI quando da industrialização. Depois da industrialização, ele não tem mais a incidência do IPI. Um estabelecimento atacadista ele não, ou varejista, ele não recolhe o IPI, quem recolhe é o industrial, né? E trazendo ali também que o professor Humberto comentou, né, da ficção, né, da gente ter a ficção de equiparar um estabelecimento que não é industrial a industrial, eu vejo que isso é mais por uma questão de respeito à não cumulatividade, né, caso o adquirente desses produtos venha a praticar um novo processo industrial, ele possa se valer dos créditos de IPI, né? Eu acho que seria mais nesse sentido, né, do que propriamente para ter essa dupla incidência, né? Então, assim, acho que sobre o tema seriam essas contribuições que eu teria para fazer. Muito bem. Quem está na fila Acho agora? que era eu acabei saindo da fila, porque quem fala abaixa a mãozinha. Ó, apareceu de novo aqui, eu me perdi. Eu só queria, né, pontuar algumas anotações aqui que eu fiz. Pois não. Primeiro, a primeira anotação que eu fiz aqui é que, na minha visão, o precedente do IPI incidente na importação por pessoa física não serve para a solução do problema, porque o ponto-chave discutido no caso, né, em questão é a incidência na revenda, né? Então, se fosse assim, até de uma maneira bem simplista aqui, vamos pensar assim, né? Quando a pessoa física revender esse veículo, ela também vai ter que pagar o IPI na revenda, né? Então, mas só para pontuar que, na minha visão, o precedente da incidência do IPI na importação pela pessoa física, eu até analisei ali, pensei e não vi uma pertinência temática tão relevante e significativa assim, né? Porque, na verdade, o que se discute aqui é a revenda, né? Outra questão que eu anotei aqui, né? Foi que no que foi pontuado pela Luana, né? Ali das conclusões da questão da igualdade, da revenda e da dupla incidência do ICMS e do IPI, eu também penso que, ao tributar a revenda do produto importado, né, o importador, na verdade, ele acaba sendo tratado de maneira desigual quanto ao revendedor que adquire no mercado interno, né, porque o revendedor que importa o seu produto, ele vai pagar o IPI e o ICMS, e o revendedor que compra no mercado nacional vai pagar só o ICMS. Então, a gente também teria aí só para semear aí as discussões, né? Mas o IPI não estaria embutido no preço, Carolina? Não, até está, professor, mas assim, da mesma forma que a questão, se a gente pensar, ok, ele vai vender, mas ele vai poder compensar, né? Mas
Então, acaba que todos os tributos estão embutidos, né? Hoje em dia, acaba que todos os tributos são indiretos. O PIS e a COFINS na importação, o ICMS importação, tudo acaba estando embutido no preço, né? E só uma coisa engraçada que eu lembrei, Jackson, o professor Eduardo Mello, ele sempre contava uma história de um julgamento. Ele trabalhou durante muitos anos com o professor Sérgio Bermudes, e ele conta sempre a história que o professor Sérgio Bermudes estava fazendo uma sustentação oral, e um desembargador, ou um ministro, falou para ele: mas o senhor fala o contrário no seu livro tal. E aí o professor Sérgio Bermudes falou: eu mudei de ideia. Então, quem sabe, professor Heleno tenha mudado de ideia. A gente sabe que não, mas aqui é só para fazer uma brincadeira. Mas eu sigo na minha visão de que na revenda não incide o imposto. Para mim, a questão da equiparação ainda foi voltada para o fins da incidência do IPI na importação do produto industrializado, não na revenda. Obrigado, Carol. Agora é a Aline. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar e dizer que é uma alegria. Eu já estava com saudades das nossas reuniões, viu? Todos nós. Cumprimentar aí os novos integrantes também, né? Mas é sempre muito, muito agradável e é um momento de muito aprendizado também. Eu queria começar ali com essa questão do professor Heleno Torres. Vamos ver se eu consegui compreender ali Eu acredito que o ponto, não sei se vocês repararam, ele atuou ali como defensor da Fiesp. Então, assim, isso é uma questão que eu queria trazer para esses grandes julgamentos. Como a gente tem que analisar o todo? Por exemplo, nessa questão específica, eu acredito que não dá para a gente pensar exclusivamente ali no importador, a gente tem que pensar em termos de sistema, nos impactos, inclusive, que foi comentado antes ali em relação à cadeia, a não cumulatividade que ficaria quebrada se o importador fosse excluído ali dessa tributação. E nesses grandes casos, por exemplo, ali a Fiesp, acho que a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, também atuou como terceiro interessado. Eles trouxeram elementos, inclusive demonstrando o impacto. Eu acho que isso foi determinante até na construção dos votos, do voto vencedor ali do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros que também fizeram referência a isso. E foi demonstrado que não há, que se trata de situações diferentes e que a base mesmo de cálculo é diferente, né? Então, se houvesse só a primeira incidência no desembaraço, o produto importado estaria beneficiado em relação ao produto nacional. Então, assim, não adianta, eu acredito que não adianta a gente imaginar aqui que isso deve ser ignorado. Não, a gente tem que pensar em termos de sistema. O IPI, ele já vem de longa data, não foi criado com a Constituição de 88, inclusive ali já foi referida ao CTN, a outras leis e tal. E a questão a Constituição de 88, com base nela, a gente poderia dizer que esse sistema todo do IPI é inconstitucional ou passou a ser inconstitucional. Isso eu acho que a gente tem que pensar. E assim, eu não vejo como incorreto analisar o impacto econômico, até porque muitas vezes, sob o pretexto, como foi nesse caso, vamos defender o princípio da isonomia. O interessante é que os votos vencedores utilizaram o princípio da isonomia ao contrário do que estava sendo alegado, e disseram, não, peraí, para a gente defender a isonomia aqui e preservar o princípio da isonomia nesse caso, a gente tem que tributar. E isso foi demonstrado ali com elementos trazidos por outros contribuintes brasileiros, como, por exemplo, ali a Fiesp e tal. Então, até teve um caso que eu tomei conhecimento há uns anos atrás, só para a gente pensar sempre nesses impactos desses julgamentos e fazer uma crítica também aos tribunais superiores, não que eles não possam mudar o entendimento, eu entendo que sim, que eles podem mudar, mas que sejam mais rápidos, que deem mais segurança jurídica, porque a professora Carolina ali mencionou que tinha o julgamento, até anotei aqui, de 2014, né, do STJ, só que antes disso o STJ tinha o outro posicionamento que foi o que sempre vingou, dessa suposta dupla tributação. Então, foi ali um ano e meio, né, que eles mudaram esse entendimento, depois mudou de novo,
E nesse meio tempo houve o trânsito em julgado ali, que a professora também falou do Sinditrade, daquele caso, que inclusive está sendo utilizado na ação rescisória 6015, né? Que é uma discussão que também a gente vai ter que chegar nisso aí, porque transitou em julgado, digamos, em favor ali a um sindicato, né? Agora, olha os efeitos disso em termos até de isonomia e livre concorrência. Isso também está na Constituição. Então, eu acredito que a gente tem que pensar em tudo isso, é muito mais amplo. E também, me parece que muito relevante ali é a questão da não cumulatividade mesmo. Então, eu nem vejo que haja essa dupla incidência, os fatos geradores são diferentes, né? E eu acredito que a gente tem que tentar, assim, nessas questões, até eu também sou procuradora da Fazenda, mas a gente tem que sair um pouco desse lugar de advogado ou procurador da Fazenda para tentar ver o sistema, né? Como um todo, assim. Então, era mais ou menos isso. E os impactos, porque, digamos, se a gente privilegia o importador nesse caso, qual é a consequência disso no sistema do IPI? Então, aquele brasileiro ali que compraria, tudo bem, ali era revenda, mas assim, que compraria como insumo, ele não poderia se beneficiar depois, porque a cadeia foi quebrada. Então, tem muitos impactos que às vezes, naquele valor abstrato, princípio da isonomia, a gente não considera. E aí, por fim, só para concluir, deixar os outros falarem também, eu cito o artigo 20 da LINDB, que agora fala dessa questão de que, quando for decidido com base em valores abstratos, né, tem que analisar, sim, as consequências práticas. Então, eu não sou contrária a isso, até pelas consequências que a gente vê em termos de sistema, né, das incongruências que surgem sob o pretexto de, digamos, preservar ali um princípio ou algum outro valor, e que muitas vezes violam outro princípio ou outro valor, como nesse caso, muitas vezes a livre concorrência e até a isonomia com o contribuinte ali, o comerciante, enfim, né, brasileiro, é mais ou menos isso. Agradeço aí e concluo. Obrigado, Aline. Agora, Vinícius, novamente. Pessoal, desculpa, mais uma vez, vou ser rápido nessa última participação. Eu falei sobre as possibilidades de interpretação ali da norma constitucional e a margem de competência que ela oferece, né, para a União, o que permite a tributação do produto industrializado e não do processo de industrialização. Eu não quis dizer que isso seria a melhor saída, né, para o sistema. Isso, obviamente, é um problema muito grave que torna tão complexo assim o nosso sistema tributário. E aí, nesse sentido, compartilha da angústia da Luana, né, de ver os mesmos fatos geradores tributados por dois tributos, invasão de competência, né, e toda a complexidade daí decorrente. Obviamente, isso pode ser levado em consideração na interpretação que vai se dar do artigo da Constituição. Então, essa interpretação que a professora Carolina oferece poderia, obviamente, ser adotada pelo STF, nesse sentido macro, nesse sentido de simplificar o sistema. Mas o bom mesmo é que a gente não tivesse essa complexidade toda. O bom mesmo é que a gente tivesse um tributo só sobre essas operações, e por isso a gente deve defender aí a reforma tributária. Agora, uma observação aqui sobre o comentário do Tiago, dois comentários dele, e da professora Carolina também, a diferença de quando tu compra do mercado interno, no supermercado comprando do industrial, ou o supermercado importando diretamente. Quando o supermercado importa diretamente, ele vai ter que pagar IPI na venda subsequente. E quando ele compra do industrial, ele não vai ter que pagar, porque o industrial já pagou naquela operação. De fato, parece ser uma diferença. Mas no próprio acórdão tem uma passagem que eu acho bastante esclarecedora, que diz o seguinte: logo se vê que a base de cálculo do IPI no desembaraço aduaneiro não captura a margem de lucro obtida pelo importador. Então, essa é a grande diferença. Quando eu compro do industrial interno, ele já, na margem de lucro dele, já fez decidir o IPI. E essa última operação, essa última incidência, é que é excluída quando a gente trata, né, da aquisição diretamente por importação. Acho que essa é a diferença. Mas, e em relação aqui, foi falado da lei 1502 sobre o imposto de consumo, de fato, o artigo 2º ele fala que constitui fato gerador do imposto quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço. E depois ele fala de outra forma, quanto aos produtos de produção nacional,
a saída do respectivo produtor. Esse argumento eu acho bastante relevante. Não sei se há outra norma Desculpa te interromper, mas é só para eu não perder o raciocínio que me veio, a partir do que você está falando, me veio uma dúvida. Aí não dá a impressão para ti de que é quase como se a gente tivesse errado na primeira incidência? Porque se para equiparar a gente precisa da base de cálculo, né, que contempla o lucro, só assim a gente teria efetivamente equiparação, é quase como se não, lá quando incidiu o IPI no desembaraço, na verdade, e aí é aquilo que defende a professora Isabel, aquela incidência seria para fim de equiparação. Não, mas não é suficiente. Então, é quase como se a gente tivesse, né? Parece a necessidade de mais uma outra para daí sim fazer... Se fosse tributado só nessa segunda, eu acho que resolveria. Isso. De fato. Mas, enfim, essas considerações e deixo a palavra para vocês novamente. Obrigado, Vinícius. Leonardo? Tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal? Desculpa a correria, por aqui eu realmente estou, como eu disse ali no grupo de WhatsApp, estou no hospital aqui, fazendo alguns exames, mas não pude perder de estrear aqui no grupo nosso aqui de estudos de tributário. É uma grande satisfação estar voltando aos estudos mais acadêmicos, né? Então agradeço ao professor Leonete, ao professor Humberto, que foram meus professores na graduação, e aos demais colegas. Eu estou com as minhas anotações em casa, né, evidentemente, mas eu fiz algumas anotações aqui rapidamente, enquanto o pessoal já ia me alimentando de algumas ideias que eu já tive também enquanto li. Primeiramente, eu achei interessante, né, essa questão da incidência referente ao produto, né, e não à industrialização. Eu não tinha conhecimento, né, desses meandros do IPI. Eu não sou versado no IPI, né, geralmente trabalho com outros impostos, mas eu achei bem interessante. Mas lendo esses acordos, lendo a decisão do STF, eu fiquei pensando que poderia ter havido uma pequena confusão entre o 46 e o 51, né? Quando eu achei um pouco confuso algumas misturas que tiveram ali dentro dos acordos, assim, e que me fizeram pensar sobre a materialidade, o fato gerador, né? E o próprio contribuinte, né? Entre o 46 e o 51. Então, eu, às vezes, cheguei a pensar que houvesse, talvez, esse voto vencido do Marco Aurélio, que na minha opinião, mais interessante, não só pela questão da advocacia, né, como comentaram essa dicotomia entre advocacia e PGFN, mas também, acho que o raciocínio mais interessante, imagina toda hora tu ficar tributando com um imposto específico só porque ele é industrializado, né? Então, não me faz muito sentido isso, né? E essa discussão, essa dicotomia entre o 46 e o 51 ali, eu achei que teve um impasse ali, e eu acho que essa discussão ela deu uma sombra muito grande ao assunto, né? Tanto que o Marco Aurélio foi vencido pelo voto do Alexandre, né? Mas uma coisa que me veio à cabeça também, que talvez eu possa acrescentar isso à nossa discussão, eu fiquei pensando em relação ao importador por conta e ordem, né? Quando ocorre importação por conta e ordem, aquele que importa por conta e ordem é o adquirente, né? E ele é considerado o importador. E muitas vezes o adquirente na importação por conta e ordem, ele é o cara que vai revender, né? Ele é o empresário que vai revender aquela mercadoria, né? Inclusive, eu estou com um cliente meu aqui de linha amarela que a gente está com um impasse, não só que o dele é PIS e COFINS, né? Uma questão mais monofásica, então. Mas a gente está nesse impasse, né? E eu vislumbrei isso que talvez possa acontecer também no IPI, né? Poxa, tu és o importador por conta e ordem, então tu é o importador aos olhos da Receita Federal. Aos olhos da Receita Estadual, já o entendimento é diferente, né? Então, o que eu pensei? Poxa, o cara é importador e, ao mesmo tempo, ele é o revendedor. E como é que fica a operação entre a trade e o adquirente, né? No caso, na aquisição por conta e ordem, o próprio adquirente é o importador, né? Então, eu fiquei pensando assim, poxa, provavelmente deve ser tributado, talvez a Receita tente tributar essa operação, né, por conta do parágrafo único do artigo 51, né, quando vai transferir, quando há a mera transferência ali e tal. E eu achei muito, eu achei vago quando fala-se ali no 51 de questões de, me pareceu muito mais uma questão de
filial, matriz, algo nesse sentido, muito mais relacionado com as questões que a gente estuda no ICMS. Né? Eu achei bem estranho as questões abordadas no parágrafo único do 51 ali. Mas o principal mesmo que fica para mim é essa questão do conta e ordem, sabe? Isso, quando tudo importa por conta e ordem, o adquirente, que é o cara que vai revender, né? Que é a empresa que vai revender, como é que se dá, né? Isso ali, para mim, é muito claro que há uma bitributação, né? Porque quando tu importas por conta e ordem, tu é importador e tu vai revender logo, né? Então, eu fiquei pensando nessa hipótese específica, né? Que o próprio acórdão, ele não aborda essas questões de conta e ordem, tal, encomenda, enfim, né? Então, acho que talvez é um ponto interessante para a gente discutir isso, né? Muito bom, Leonardo. Mais alguém que ainda não falou, quer falar? Ou alguém quer falar de novo? Não? Eu acho que a questão ficou muito bem colocada. Não vamos chegar, como era previsto, a gente não chegar a um denominador comum, mas o objetivo era clarear a questão, discutir, para que cada um de nós possa, ou hoje ou mais tarde, né, chegar à sua conclusão. Tá? Esse é o objetivo do grupo, debater. Então, eu quero aproveitar para agradecer a presença, a participação de todos. Acho que nós começamos com o pé direito, 2022, né? E vamos prosseguir no mês que vem, sempre como nós combinamos, na última quinta-feira de cada mês, às 10 horas. Tá bom? Conto com a participação de todos. Obrigado a você. Até mais. Não, professor, um instantinho, professor Leonetti. Pois não, professor. Um instantinho, professor Leonetti. Pois não. Eu estou pensando como será a próxima reunião, né? E qual será o tema, etc. Pois é, nós aguardamos sugestões para o tema da próxima reunião. Eu pensei que se me derem uns 2 minutos. Sim. Eu pensei o seguinte, essa primeira que nós discutimos hoje foi levantada pela professora Carolina, ela já ganhou a missão, e muito obrigado, e foi muito, muito bem. Então, eu não sei, alguém teria já, então, uma missão para a próxima, e eu também teria a seguinte dúvida. Não seria o caso da gente, então, em parte também, todos, aliás, o Gassen não está aí, que eu tinha pensado, levantar quais as decisões, eu acho que todo mundo podia dizer, olha, eu acho interessante essa, para depois também discutir, mas só um levantamento inicial do que a gente acha interessante desses, digamos, 2 anos que ficou. Mas, então, quer dizer, porque seria levantar, por exemplo, eu pensei o seguinte, nós temos a questão bom, aconteceu aí a questão da seletividade, né, que o Jackson está estudando, tem a questão que nós vimos agora aqui, que envolve IPI, ICMS e federalismo, quando tem isenção do IPI, que vai repercutir na repartição, e aí tudo envolve essa questão de quando que nós estamos falando aqui da incidência desses 2 tributos, e aí o Vinícius falou, por isso que temos que defender a reforma daquela maneira, aí vai simplificar, vai ficar maravilha, Vinícius. Só que não. Vai ter problema também, sempre aquela ilusão, vamos juntar que vai dar tudo bem, mas tem outros problemas. E, enfim, a palavra é complexidade, existe a complexidade. Mas aí tem isso que eu falei, a questão e também, assim, como nós falamos aqui, foi levantada a questão do princípio da igualdade e até princípio da concorrência, mas aí que envolve também, como a Aline destacou. Bom, enfim, para ser mais rápido, me parece que, como dentro da linha nossa do grupo, talvez fosse interessante o mundo lembrar sempre realmente destacar que princípios estavam ali sendo nessas decisões. Perfeito. E por aí a gente poderia tendo outros aspectos, talvez mais absorvidos ali dessas análises que a gente vai fazer para o livro, né? Por exemplo, a questão do consequencialismo, né, que foi talvez discutido aqui um pouco, mas aí alguém vai ter que analisar com base a questão do planejamento tributário, que decisões teve e tal. Então, eu não sei, Leonetti, se seria o caso, então,
já o pessoal aí pensando para a próxima. Sim, é o caso. É o caso, sim. Mas agora, nesse momento, para a próxima, alguém já teria um tema específico? Se alguém já tiver, eu peço que essa pessoa se apresente e diga, eu tenho tal tema. Se não, todos nós vamos colocar as nossas sugestões e aí a gente elege o tema para a próxima reunião. Temos um mês, tá? Temos um mês a partir de hoje. Certo, gente? Professor Humberto, muito bem apontado, né? Eu acho que é por aí mesmo. É isso, gente? Obrigado a todos, então, e até uma próxima. Bom dia. Até mais. Bom dia. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, pessoal.